Uma das formas mais incríveis que você vai conseguir compreender a dependência química e a sobriedade é quando você realmente passar a compreender o processo de enfrentamento. Quando a gente entende o que é o processo de enfrentamento, a gente é como se a gente estivesse passando por uma grande uma grande muralha, uma grande porteira, assim, Porque o que acontece? O dependente em si, não só o dependente, mas agora eu vou me dirigir às pessoas em geral. Porque não é só o uso de droga que causa disfunção nas pessoas, né? Muito pelo contrário. O uso de droga é um dos fatores, talvez não o menor fator, né? Até porque existem indivíduos que nunca usaram drogas na vida e são extremamente disfuncionais, mentirosos, falsos, arrogantes, prepotentes, e nunca usaram drogas. Então nós não podemos atribuir tudo que o indivíduo faz de ruim à droga. Existem coisas que são feitas por causa do caráter, sim, do indivíduo. E não adianta a gente ignorar essa premissa. Quando você desenvolve a capacidade de enfrentamento de situações, como por exemplo relacionamentos, né? Relacionar-se hoje em dia é muito difícil para determinadas pessoas. Para outras é muito fácil. Por exemplo, um homem monogâmico, leal, de 35 a 45 anos, 50 anos, dificilmente vai conseguir um relacionamento bacana nesse mundo em que nós estamos. Aí você vai falar assim, mas por que você acredita nisso? Por quê? Porque o mundo, esse momento que nós estamos vivendo, algumas coisas estão sendo muito banalizadas. Por exemplo, a fidelidade, a monogamia, por exemplo, é um homem com uma mulher. Isso hoje, para essa geração mais nova, isso é ser muito careta. Isso é ser careta. Você é muito careta, tá doido? Não, a semana eu fico com 2, 3, no ano eu fico com 7, 8 mulheres aí, tá tudo certo, tem que aproveitar, a vida é curta. Então a gente precisa entender o seguinte, não é o outro, não é o lugar, não são as pessoas, é a forma como eu interpreto a situação. Eu tenho pacientes, por exemplo, eu tenho especificamente um paciente que ele passou por um processo de traição e eu, como terapeuta dele, eu fiquei espantado com a reação dele. Eu fiquei espantado, e veja bem, eu sou terapeuta dele. E eu fiquei absolutamente espantado. Ele simplesmente, ele me relata que ele sentou com a namorada, né? E conversou com ela numa boa. Poxa, por que você fez isso comigo, né? Eu te amo tanto, eu não merecia essa deslealdade, né? E disse que a moça com medo, né? Assustada, né? Andando para trás, ele não, pode sentar aqui, não vou te fazer nada, imagine e tal. Realmente um cara muito ponderado, muito equilibrado. E ele foi claro, ele simplesmente virou e falou, olha, eu não vou mais me relacionar com você. Né? Eu te perdoo, quero o teu bem, eu te amo, mas o comportamento que você teve é um comportamento que não cabe na minha vida. E ele chorou junto com ela, abraçou a moça, beijou e se despediram. Ele tirou algumas coisas de dentro da casa dela, que ele ia para casa dela aos finais de semana. E ele foi embora. E eu me espantei muito, assim, eu achei muito bonita a atitude dele. E aí, ao longo desses quase 2 anos que eu faço acompanhamento com essa pessoa, com esse paciente, ele disse que essa moça não parou de procurar ele, pelo menos durante um ano inteiro, assim. Né? E ele teve posicionamento. Então, você se posicionar diante de uma situação, muitas vezes requer um estado, não só mental, mas espiritual também, sobrenatural. Porque todo ser humano tem tendências, então nós somos seres humanos de hábitos e somos vulneráveis a velhas maneiras de pensar, agir e reagir. Nós somos criaturas de hábitos.
Nós somos criaturas de crenças, nós temos crenças, nós acreditamos. O que é a crença? A crença é uma ideia formada, uma ideia fundamentada em você, no seu caráter. Você tem uma crença de que uma mulher não pode trair, e se ela trair, ela merece tudo de mal na vida. E essa é uma crença errada. Quando uma pessoa trai, essa pessoa ela está mostrando um lado dela. Ela está mostrando que ela tem uma vulnerabilidade, ela está mostrando que ela tem uma tendência à deslealdade. Ela está mostrando que ela tem uma tendência a mentir, a enganar, a omitir. Ou talvez tenha um transtorno, talvez de personalidade histriônico, que tem a necessidade de conquistar, de se sentir cobiçado. Geralmente isso ocorre muito nas mulheres. Mas você pode ainda me perguntar assim, mas o ser humano normal, vamos dizer assim, o ser humano normal, ele tem a tendência de querer ir lá e agredir? Sim, ele tem o pensamento. A maioria dos homens, eu acredito que fariam isso. Iriam querer ir atrás do homem, ir atrás do cara, ver quem é, porque bater, sei lá, né, o que fazer mais. Mas o que esse paciente meu, que se tornou um amigo ao longo dos anos, ele fez? Ele teve uma habilidade de enfrentamento fenomenal. Ele enfrentou uma desventura, ele enfrentou uma adversidade que eu não sei se eu sou capaz de enfrentar. Mas, assim, ele foi extremamente genial na escolha dele. E ele chorou em muitas sessões comigo, falou e lembrou de momentos bons que vivenciou com a moça, a forma como ela tinha, como ela era uma moça brincalhona, jeito de menina, né, bem-humorada, sempre doce, amorosa com ele. Mas ela apresentou o outro lado dela para ele, e ele soube fazer a interpretação, e ele não se deixou dominar por seus instintos, por suas tendências, por seus hábitos, né, por suas vulnerabilidades. Então, como nós somos vulneráveis a várias maneiras de pensar e reagir, a gente tem que tomar muito cuidado. Por esse motivo que uma das maneiras que eu sempre costumo ensinar é o equilíbrio, é a capacidade. Como que você adquire o equilíbrio? Você tem que parar. Aconteceu a situação, alguém falou uma coisa que foi muito ofensiva para você, você para, pensa, reflete, observa o ambiente, as pessoas, o humor das pessoas, se é o melhor momento de você falar, e escolha um tom de voz bem sutil e fale, se expresse. Isso é uma capacidade, é uma habilidade de enfrentamento. Então, você enfrentar, e quando eu falo de habilidade de enfrentamento, isso é uma parte muito interessante que eu tenho falado para os meus pacientes, não é você enfrentar só coisa ruim, é você enfrentar as coisas boas também. As pessoas, elas são doutrinadas a sempre a coisas ruins. Você tem que estar preparado, você tem que saber lidar com a frustração, com o medo, com a ansiedade, com a perda. Mas nunca ninguém te prepara para você lidar com o sucesso, com o triunfo, com as vitórias. É complicado, porque você não vê, por exemplo, eu como terapeuta, né, profissional, 20 anos, aí mais de 20 anos, né, eu tenho muitos colegas profissionais também. É raro a gente ver assim, poxa, se eu chegar, eu já fiz isso em palestra ativa, né, e falar assim, como você lida com a raiva? Uma situação assim, assim, assado, o cara te dá um soco, como você lida? Ah, sei que, beleza. Como que você lida com o sucesso? Por exemplo, você vai ter um filho. Uma alegria enorme, né? Como que você lida com... Você ganhou 10 milhões na Mega Sena. Como que você lida quando você ganha? Como que você lida quando você é promovido no trabalho, por exemplo? Você foi promovido e seu salário aumentou 40%.
Como que você lida com as coisas boas que também acontecem? E isso acontece muito com o dependente químico também. É como se o dependente químico não estivesse apto ou pronto para lidar com nada bom. Parece que em alguns momentos, não só agora falando especificamente do dependente, parece que o dependente ele é preparado só para lidar com coisas ruins. E não é verdade. O que a gente precisa começar a preparar os nossos pacientes, nossos clientes, nossos familiares, nossos amigos, quando nós temos amigos mais jovens, que são as crianças, sobrinhos, tudo, você precisa fazer essa pessoa entender, por exemplo, comemorar. O que você ensina para o seu filho? O que o seu filho ele aprende quando ele... vamos comemorar. Ele ouve você falar, vamos comemorar. Em seguida ele te vê bebendo álcool. O que ele já põe na cabeça dele? Ele já cria uma associação. Então essa associação que é criada é uma associação de que, poxa, comemorar é um momento de felicidade. E no momento da felicidade tem a bebida que o papai bebe. Então no momento da felicidade pode beber essa bebida aí. Então a criança, por isso que eu falo, não beba perto dos seus filhos, não beba. Nunca faça isso. Não beba perto dos teus sobrinhos, porque vai acontecer um processo de normalização desse comportamento. Esse comportamento, por mais que seja um comportamento comum, não vou falar normal porque não é, mas um comportamento comum para algumas pessoas, é um comportamento que pode trazer muito prejuízo, pode trazer muito problema. Então eu acho que, eu penso que você olhar para uma situação e você ver o que aquela situação representa, você enfrentar aquela situação, você entender, você olhar para a situação e você fazer a leitura de qual ferramenta eu vou utilizar. E as ferramentas são os princípios, os valores, a moral, a dignidade. Poxa, peraí, essa situação, eu não posso perder a minha dignidade nessa situação. E muitas vezes nós perdemos a dignidade quando nós explodimos. Nós perdemos a dignidade quando nós atacamos, quando nós ofendemos. E isso é muito triste. Isso é triste demais. Porque depois, principalmente quando você tem repertório, mas você age impulsivamente, você explode. Depois quando você volta para si, você fala, poxa vida, eu tinha capacidade de enfrentamento eficaz, e você fala, não usei esse enfrentamento, você fica magoado, você fica chateado, você fica triste, você fica com vergonha de você. Isso não é incomum, isso acontece muito. Então você enfrentar situações é a melhor coisa que você pode fazer para você ser feliz. Você não pode se deixar abalar. Eu sempre costumo falar, tem que fazer terapia, todo mundo. Infelizmente nem todo mundo tem condições, né? Porque a gente sabe que um bom terapeuta hoje é caro, né? Não é barato, o SUS não oferece muitas vezes, né? Os convênios às vezes oferecem com coparticipação, ou os convênios mais caros vão oferecer e tal. Mas todo mundo deveria fazer terapia, porque você precisa entender que tem coisas que você não pode ignorar, tem coisas que você tem que enfrentar. E a primeira coisa que você precisa enfrentar é a sua realidade, é o seu real tamanho. Qual é o seu real tamanho? O seu real tamanho significa humildade, né? Ou seja, o reconhecimento das minhas qualidades e das minhas deficiências. Quais são as minhas qualidades, quais são as minhas deficiências, qual é o meu lugar no mundo. Era para eu ter sido, e as pessoas se prendem muito nisso, né? Elas param de enfrentar a realidade e começam a utilizar aquele velho e se, mas eu deveria, mas eu poderia, e se eu tivesse feito. Isso já é uma irrealidade. Quando a gente usa o se, você está falando de algo irreal, porque não foi, já é um se. Então, se eu tivesse, por exemplo, se eu com 14 anos de idade não tivesse fumado maconha a primeira vez, então se é irreal, porque eu fumei,
né? Desenvolvi a minha dependência química e fui parar no fundo da fossa. Há 20 anos eu saí dessa fossa e venho, então, vivendo e desfrutando a sobriedade da melhor forma possível. É difícil falar, sabe? Mas você enfrentar a realidade te torna um verdadeiro homem ou uma verdadeira mulher, uma mulher ou um homem verdadeiramente poderoso ou poderosa. Porque muitas vezes a realidade ela não está nem um pouco, ela não tá nem um pouco próxima daquilo que nós almejamos, desejamos. Não está nem um pouco, nada próximo. E se você perguntar para mim o que fazer, você tem que enfrentar a realidade. Como que ela tá? Ela não tá como você gostaria? Não, não tá. Então tá tudo bem. Vamos enfrentar. Vamos enfrentar. Você pode mudar a sua realidade, você pode conduzir a sua realidade por uma outra vereda. Só que para isso você tem que aceitar que essa realidade não está como você gostaria. Porque você só é capaz de mudar uma situação a partir do momento que você aceita que aquela situação é ruim e que você é capaz de criar uma situação melhor para a sua vida. Um grande abraço e até a próxima.